Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão passando? Espero que todo mundo aí esteja muito empolgado, cara, esperando muito esse conteúdo que está sendo produzido aqui nessa série, nesse mini curso. Eu primeiro quero agradecer você que está acompanhando, quero agradecer também, cara, todo mundo que está organizando essa iniciativa, especificamente aí ao Nogari, que é o cara que está mais à frente dessa iniciativa, desse mini curso, mas eu quero também aí agradecer a todos os que estão envolvidos, todos os que estão compartilhando um pouco do conhecimento aí com vocês, tá legal? Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje do conceito, uma introdução ao que seria o banco de dados relacional. Legal, né? Essa série está focada em inteligência artificial. Eu não preciso dizer que, estou apaixonado por inteligência artificial. E é lógico que dados é uma das partes mais importantes quando você está falando de inteligência artificial. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho do que nós temos dentro do banco de dados relacional, tá, galera? Então, eu espero que vocês curtam. Obrigado pela participação de todos vocês. Estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Coloca aí nos comentários, pode encaminhar para mim por e-mail. Se você tiver o contato, quiser entrar em contato comigo por e-mail, fica à vontade. Se quiser encaminhar aí para o Nogari, depois ele passa para mim, à vontade. Tá, galera? Beleza? Obrigadão, galera. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês hoje, galera? Qual que é a minha ideia? Minha ideia é falar sobre banco de dados relacional. Né? Banco de dados é tudo igual? Não, banco de dados não é tudo igual, beleza? O conceito, ele é o mesmo. Você aplica o conceito da mesma forma, mas estruturalmente nós temos modelos diferentes para você guardar a informação. Tá legal? Se você estiver seguindo aí a ordem dos vídeos, a playlist aqui do canal do curso, você com certeza já assistiu lá o vídeo que o Nogari fala um pouquinho de Big Data, onde ele fala lá de dados estruturados e dados não estruturados, certo? Se você não assistiu, acompanha, é o primeiro vídeo aí da série, para você ter mais ou menos uma ideia. O que eu trouxe aqui para vocês, galera, é focando na ideia de dados estruturados. Então, você tem uma estrutura definida para que você consiga armazenar essa informação, certo? E você tem diversos modelos desse armazenamento. Um desses modelos, talvez um dos mais antigos, é o que a gente chama de modelo relacional, ou banco de dados relacional, que é isso que eu trouxe aqui para discutir com vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho, para você entender mais uma parte de todas as tecnologias que estão envolvidas aí e que fazem com que a inteligência artificial, cara, ela seja tão excepcional, tão da hora, tão legal de você utilizar. Beleza? O que eu trouxe para vocês, galera? Eu vou ser o mais simples possível, tá legal? Então eu trouxe aqui para vocês na nossa agenda. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o banco de dados. Aí eu vou falar para vocês o que é um gerenciador de banco de dados, certo? Aí a gente vai entrar no conceito de modelo relacional. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou tentar aí focar a maior parte da nossa apresentação nesse modelo relacional. E para finalizar, galera, eu trouxe aqui para vocês uma breve discussão do que você precisa, quais são os passos para você
desenhar um projeto de banco de dados. Simples, direto, quero que você tenha essa informação de uma forma mais simples possível, que você consiga entender na sequência aí dos vídeos a diferença entre um banco de dados SQL, né, que é o relacional, um banco de dados NoSQL. Fica atento aqui ao mini curso, ao conteúdo dos vídeos, porque com certeza, cara, você vai aprender muita coisa e tem aí nas próximas edições pessoal falando sobre NoSQL. Tá legal? Beleza? Galera, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Fava. Eu já trabalho com SQL Server há bastante tempo, banco de dados em geral há bastante tempo, tá? Eu sou MVP em Artificial Intelligence, né, em IA e Data Platform, tá? Então, cara, fico muito feliz de poder fazer parte desse programa MVP, que eu acho que é um programa tão espetacular. O Nogari fez parte durante muito tempo, a gente tem pessoas aí, maravilhosas nesse programa, e eu fico imensamente feliz de poder participar não só de uma categoria, como duas, né? Como Data Platform e IA. Então, eu já tenho trabalhado bastante com a parte de dados e há algum tempo tenho entrado aí nessa parte de inteligência artificial. Eu tenho o meu canal no YouTube, está aí na tela para vocês, tá? Tenho o meu blog, vitorfava.com. Está aí o meu e-mail para vocês, vitor.fava@vitadbsolutions.com. Tá legal? Então, se você quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. E eu também sou o chapter leader de um grupo aqui do PES de São Paulo, que é o Psicomedes. Se você já ouviu falar, maravilha. Se você nunca ouviu falar, tá aí um QR Code para você entrar no nosso grupo do Telegram. Legal? Beleza? Maravilha, galera? Então, chega de apresentações e vamos para o que vocês estão interessados em aprender, que é banco de dados. Galera, primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é um banco de dados? Se você tivesse que definir o que é um banco de dados, você conseguiria definir para a gente? O SQL Server é o banco de dados. O Oracle é o banco de dados. Calma, na verdade, aí você já está falando do que nós chamamos de um sistema gerenciador de banco de dados. Vamos pensar um pouquinho na teoria antes, tá? Antes de você entrar na parte da tecnologia, de você implementar isso fisicamente, que é um dos passos ali de um projeto de banco de dados, vamos entender um pouquinho mais o que é banco de dados. Vamos voltar para que todo mundo tenha o mesmo conceito, beleza? Muita gente, né, quando você fala, o que é o banco de dados? É isso aqui que a galera pensa, né? Fala a verdade. Aí está o verdadeiro banco de dados, beleza? Fala que você nunca pensou nisso. Tenho certeza, mas quando você pensa em banco de dados, essa imagem já veio na sua cabeça em algum momento. Se não veio, tenho certeza que agora, sempre que você ouvir falar de banco de dados, você vai lembrar dessa imagem, tá? Beleza? Brincadeiras à parte, né, galera? O banco de dados, ele nada mais é do que um conjunto de dados relacionados sobre um determinado assunto. Viu que eu dei uma ênfase aí, galera? Você percebeu que eu falei relacionado, com uma certa entonação, com uma animação diferente? Curtiu, né? Por quê? Porque a gente vai focar num modelo relacional. Tá? Então, um banco de dados, ele é um conjunto de dados sobre um determinado assunto. Isso é um banco de dados. Beleza? Isso é um banco de dados. Tá? Me dá um exemplo. Galera, todos vocês com certeza têm, né, um celularzinho aqui, ó. Tem, né? E você tem no seu celular os seus contatos, não tem? Tem lá o número, o telefone, para você bater um papo via WhatsApp, né? Conversar ali com a galera, trocar uma ideia, mandar uns memes e tal. Você tem os contatos da galera, não tem? Então você tem um conjunto de informação sobre as pessoas que você conhece. Tá? E aí esse conjunto de informação, ele tem lá o nome da pessoa, o telefone, aí você pode colocar algumas outras características, né? Qual é o e-mail, onde trabalha, percebe? Que é um conjunto, de novo, de dados e as informações ali, elas estão relacionadas sobre determinado assunto. Essa é a definição mais simples de um banco de dados, galera. Moleza, né? Moleza, tá? A ideia do banco de dados, galera, é que você consiga pegar
características, né, aspectos que você tem aí no seu mundo real e guardar isso em algum lugar. Guardar essa informação em algum lugar. Então, o banco de dados, ele vai te ajudar a garantir consistência dessa informação, isolamento, atomicidade e segurança, tá, de acesso a essa informação. Então, quando você pensa em banco de dados, é simples de tudo, você está pensando num conjunto de dados referente a um assunto específico, beleza? Referente a um assunto que você queira mais detalhes. Tá legal? Uma coisa, galera, que eu vejo muita gente tendo dúvida. Quando a gente fala em banco de dados, a galera às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender. Qual é a diferença de dados e informação? Dados e informação. Quando a gente fala de dados, a gente está com o registro de alguma entidade. O que é entidade? No modelo relacional, galera, entidade, para quem já está acostumado, é uma tabela. Beleza? Então, isso é o dado. Tá? Por exemplo, eu coloquei para vocês, ó, nome é um dado, idade é um dado, 1, 2, 3, 4, né, ABC e por aí vai. Tudo isso é dado. O que é a informação? A informação nada mais é do que o dado contextualizado. Quando você pega aquele dado que está armazenado e dá um contexto para ele, dá um significado para ele. Beleza? Por exemplo, a gente pode ter aqui um banco de dados que está armazenando todos vocês que estão participando desse mini curso de IA. Então, o dado é as suas informações, o seu nome, beleza? O seu e-mail, tá? Sua idade, as informações que, os atributos que foram gravados em uma determinada entidade. A informação é o que significa esse dado. Por exemplo, Vitor, beleza? É o meu nome, então o Vitor ele é um aluno do mini curso de IA. Então, quando eu pego aquele dado que está armazenado no meu banco e contextualizo esse cara, dou um significado para ele, ele passa a ser uma informação. Tá? Hoje, galera, você tem muito dado sendo gerado. Muito dado sendo gerado. O Mogari até já comentou nos vídeos anteriores, o vídeo que ele fez sobre Big Data, e que ele descreveu para vocês, a quantidade de dados que são gerados atualmente por você, beleza? Pelo seu vizinho, pela sua esposa, pelo seu namorado. Mano, até o seu cachorro está gerando dado. Vocês já viram, galera, que tem aquele esqueminha que você põe na coleira do seu cachorro, aquele Fitbit, né? Um sensor que fica ali calculando quantas horas o seu cachorro dormiu, beleza? Caloria que ele perdeu, se ele foi passear, quanto que ele andou. O seu cachorro está gerando dado, velho. Olha isso. É muita informação. Beleza? Muita informação sendo gerada. Tá? Muita coisa mesmo. Beleza? E aí, galera, a gente tem que guardar isso em algum lugar. Isso tem que ficar armazenado em algum lugar. Isso é armazenado onde? No banco de dados. Beleza? Tudo isso armazenado dentro do seu banco de dados. Tá? Uma coisa que você tem que pensar quando a gente fala em banco de dados é armazenar dados que são relevantes para sua necessidade de negócio. Dados que são interessantes para ajudar no seu dia a dia, para que você possa utilizar isso para tomar alguma decisão. Beleza? Então, a ideia de você guardar dados é exatamente essa. Tá? Guardar a informação, guardar o dado para que depois ele vire uma informação. Você consiga puxar isso e dar um contexto para esse cara. Beleza? Legal? Galera, e aí, quando a gente fala de dados e informação, como eu disse para você, isso tem que ficar armazenado em algum lugar. Concorda comigo? Isso tem que estar armazenado em um determinado sistema. Não adianta você só ter aquele dado. Beleza? Imagina que você está gerando aquela informação, mas você não está gravando isso em nenhum lugar. Você não está armazenando isso fisicamente em nenhum lugar. Então, não adianta. Não adianta você ter aquele dado
se você não está fazendo a utilização daquele dado. Para que você consiga utilizar aquele dado, você tem que armazenar isso em algum lugar. E aí, depois que você armazena isso em algum lugar, galera, você tem que fazer o quê? Você tem que gerenciar essa infraestrutura, esse dado que você armazenou. Para gerenciar esse dado que você armazenou, galera, você tem um cara chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou mais comumente conhecido como SGBD. Beleza? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Então, eu não sei, por isso que eu estou assistindo aqui a sua aula. Galera, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados é um sistema que vai gerenciar como a sua informação ela está, como o seu dado ele está gravado, beleza? E vai te ajudar a dar manutenção nesse dado que você está gravando. Ele vai ajudar você a gerenciar quem tem ou não acesso a essa informação. Uma das coisas mais importantes quando você pega aquele dado, né, coloca ele no seu banco, você precisa garantir que somente um determinado número de pessoas tem acesso àquela informação. Você não vai deixar isso aberto para todo mundo. Você tem que controlar o acesso, você tem segurança da informação envolvida. Tá? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele vai permitir que você armazene essa informação em algum lugar físico para que ela consiga ser recuperada depois, ela consiga ser recuperada de alguma forma. Tá? E aí, o sistema gerenciador de banco de dados, você tem diversos sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado, daqui a pouco eu vou falar para você aí de alguns dos principais para você entender. Cada um, ele tem ferramentas, funcionalidades que garantem um acesso mais otimizado àquela informação que você gravou. Tá legal? Vou chamar sempre de informação, porque eu já estou pensando ali que você está extraindo isso com algum contexto. Tudo bem, galera? Lembra que a gente falou dado e informação. Tá? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele é essencial para que você consiga manipular a informação que você gera. Manipular a informação que você armazena em algum lugar. Tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de você entender, galera, eu trouxe essa imagenzinha aqui para você. Olha só. Tá? Então, seria mais ou menos assim. Ó. Vamos lá. Eu vou tentar rabiscar aqui com vocês para que vocês consigam entender. Opa, deixa eu pôr aqui a minha canetinha. Então, eu coloquei para vocês aqui mais ou menos a ideia do que seria aí a arquitetura do sistema gerenciador de banco de dados. Então, aqui em cima, galera, ó, nós temos os usuários. Você que quer gravar uma informação e você que quer gerar essa informação, gerar algum valor dessa informação. Você está aqui em cima, você é o usuário. Tá? E aqui, né, nós temos, galera, bem explicitado, olha só, todo o conteúdo do SGBD. Beleza? Então, o que você tem? Você tem aqui, ó, as aplicações que você, usuário, acessa. Então, você, usuário, vai acessar uma determinada aplicação que vai enviar essas suas consultas para dentro do SGBD. Beleza? Então, você tem aqui uma aplicação cliente, onde você está imputando a informação ou você está lendo essa informação e a sua requisição para gravar a informação ou a sua requisição para ler essa informação, ela é gerada por essa aplicação e aí, galera, ela é encaminhada ao software. Sim, porque o SGBD é um software. Tudo bem? O SGBD é um software. E dentro do SGBD, você tem a parte que processa as suas consultas e a parte que armazena a informação e acessa a informação armazenada. Então, todo gerenciador de banco de dados, ele vai ter ali uma parte onde ele vai interpretar o que você está pedindo, da forma que você está pedindo. Tudo bem? O gerenciador de banco de dados, galera, quando a gente fala do modelo relacional, para você conseguir conversar com o gerenciador de banco de dados, você utiliza a linguagem que nós chamamos de SQL, tá? Né? Structured Query Language. Curtiu o inglês de Piracicaba? Bacana, né? Linguagem estruturada de query. Então, para você conseguir
aqui de cima, você, usuário, conseguir solicitar alguma coisa para este cara, você tem que pedir de uma forma que ele entenda. E o que ele entende é essa linguagem estruturada de query. Então, quando falamos de um banco de dados relacional, nós estamos falando de um banco de dados que entende e interpreta a linguagem estruturada de query. Lembra que eu te falei que esse cara aqui armazena as informações de maneira estruturada? Tá? Então, eu preciso de uma linguagem estruturada de query. Legal? Beleza? Então, você tem aqui, galera, uma parte inteligente desse SGBD que vai processar a sua consulta e você tem uma outra parte que vai fazer o quê? Vai acessar a informação. Informação essa que está armazenada dentro do seu banco de dados. Vitor, estou entendendo. O SGBD nada mais é do que a ferramenta para acessar aquela informação que eu gravei. Exatamente isso, galera. O gerenciador de banco de dados é a ferramenta que você vai utilizar para manipular essa sua informação. Tá? Para você gravar essa informação em algum lugar, para você conseguir ler essa informação em algum lugar. Tudo bem? O exemplo que eu passei para vocês agora há pouco, da sua agenda. Então, imagina que aqui na sua base de dados, você teria os dados dos seus contatos. Nome, e-mail, endereço, tá? O telefone. E para acessar essa informação? Pô, eu não posso fazer isso. Doutor, para acessar essa informação, se você estiver trabalhando com um banco de dados estruturado, eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu, direto aqui, não, galera, porque o dado está estruturado. Então, você tem que usar a linguagem estruturada de query para buscar essa informação. E quem entende e interpreta essa linguagem estruturada de query é o seu querido SGBD. Tá? É o seu querido SGBD que vai entender, vai ter toda essa lógica, toda essa interpretação dos comandos que você passa, tá? Para buscar aquela informação que você armazenou. Beleza? Tudo bem? Então, eu ainda estou em dúvida, eu não entendi ainda o que é o SGBD. Cara, tá aqui, ó, coloquei para vocês aqui alguns exemplos dos principais gerenciadores de banco de dados que nós temos. Beleza? Então, Vitor, mas o SQL Server não é um banco de dados? Não, o SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados. Volta lá, galera. O que é o banco de dados? Lembra do que é o banco de dados? Um conjunto de dados que estão relacionados sobre o mesmo assunto. Então, não importa qual é o SGBD, qual é o sistema, o software que você vai utilizar para armazenar essa informação. Tem vários disponíveis no mercado. Está aí na tela para você. SQL Server, Oracle, DB2, Informix, MySQL. Só que todos eles armazenam a informação de uma maneira estruturada. Beleza? Da mesma maneira estruturada. E aí cada um deles, né, galera, voltando aqui, ó, cada um deles, né, como são softwares diferentes, cada um deles tem as suas características para processar a consulta e para acessar dados armazenados. É um software. Então, cada empresa desenha o seu software da maneira que ela acha melhor, tá? Seguindo aí as melhores práticas que ela entende, performaticamente falando do que ela testa e acha que é melhor. Então, cada SGBD processa a consulta e acessa a informação de maneira diferente. Só que o conceito, por isso que é muito louco a gente falar de banco de dados, né, dessa produção de banco de dados, o conceito, galera, é o mesmo. Não importa qual SGBD você esteja trabalhando, tá? O conceito de banco de dados é o mesmo. Banco de dados estruturado é o mesmo, tá? A informação ali ela vai estar estruturada, daqui a pouco você vai entender quando eu digo estruturada, calma, que eu vou chegar lá, né? Tem uma estrutura onde você vai guardar essa informação, beleza? Tá? Eu estou entendendo, calma que você vai entender, mas só para uma palhinha para você buscar ali uma analogia, beleza? Com certeza você tem aí na sua casa, né, aquela sua forminha de gelo. Sabe aquela forminha de gelo onde você coloca água para fazer aquele gelinho gostoso que você curte? Tudo bem? Como é que é a sua forminha de gelo? Ela não é dividida em buracos ali, né, em aberturas diferentes, e cada uma delas faz uma pedra de gelo? Isso está estruturado, beleza? Isso é estruturado, tá? Então, cada pedacinho daquela sua forma faz um cubo de gelo. Tudo bem?
Ah, Vitor, então dentro do meu banco de dados eu tenho ali pedacinhos que cada um deles guarda uma informação. Isso, calma que eu vou chegar lá. Aqui na teoria de banco de dados, esses, né, esses pedacinhos nós chamamos aí de tabela. Tudo bem? Vou chegar lá, calma, vou chegar lá. Só para você entender como significaria aí uma informação estruturada, beleza? Ela está separada ali, tá? Não é uma única informação. Seria diferente de você, por exemplo, pegar um copo, encher de água e colocar esse copo no congelador. Você tem um cubão de gelo, beleza? Tá? Se você estiver trabalhando com dados não estruturados, provavelmente é isso que você tem. Tá? Dados estruturados, eles vão seguir ali uma regra ou algumas regras para que você tenha ali uma organização, galera. Organização. Um banco de dados relacional, vou voltar aqui para vocês, ó. Ele organiza a sua informação, beleza? Na verdade, eu quero aqui, ó. Tá? Conjunto de dados relacionados, beleza? Então a informação está organizada, beleza, galera? Tá? Tudo bem? Então, eu tenho aqui os principais gerenciadores de banco de dados disponíveis aí no mercado para você trabalhar. Tá? Os mais famosos, né? O Oracle e o SQL Server. Só que é o que eu digo sempre, já falei aqui para vocês e vou repetir. O gerenciador de banco de dados, você escolhe aquele que melhor te atende. Tudo bem? Aquele que melhor atende a sua necessidade. Todos eles foram desenvolvidos, foram desenhados para armazenar a informação. Beleza? Todos eles foram desenhados para armazenar aquela informação para você trabalhar. Tá? Qual você vai usar? Aí vai do seu gosto, tudo bem? Vitor, você colocou aí o MongoDB, o Cassandra. Galera, esses estão relacionados a um modelo de banco de dados, né, que a gente chama de NoSQL. Eles não entram aqui nessa nossa aula de hoje, porque aqui a gente está falando de banco de dados relacional. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe para vocês aqueles principais players de banco de dados relacional. E quando eu falo de banco de dados relacional, galera, tem ali uma estrutura. Beleza? Tem uma estrutura. Como é que o banco de dados relacional ele é estruturado? Tá? A informação é estruturada. Ele vai armazenar a sua informação no que nós chamamos de tabelas ou entidades. Está vendo aqui? Ó? Tá? É bem comum também de você encontrar aí na literatura entidade. Na entidade, quando você transforma isso para um desenho de um banco de dados, você trabalha com uma tabela. Tá? Ok? Por exemplo, né, eu tenho uma entidade pessoa. Essa entidade pessoa, ela tem atributos, certo? Por exemplo, altura, peso, idade, né? Cor da pele, beleza? Cor dos olhos, cor do cabelo, e por aí vai. Então, a entidade, ela tem atributos. Então, uma tabela, galera, ela possui atributos. Então, ó, uma tabela ou uma entidade, ela possui atributos. Beleza? E para cada registro que nós temos, né, nós temos linhas nessa tabela. Ou, o que você pode encontrar muito por aí, tuplas. A tupla, na verdade, é uma linha. Tá? E a coluna da sua tabela é o que nós chamamos de atributo. Por exemplo, né, eu tenho ali, vamos pegar de novo, tá? Daqui a pouco eu tenho uma imagem bem bacana para discutir com vocês, para mostrar a ideia do modelo relacional, mas para vocês irem entendendo. Beleza? Eu tenho, então, vamos lá, imagina que eu tenha, vou abrir aqui, galera, o meu whiteboard, para eu conseguir desenhar com vocês. Aí a gente trabalha junto aqui. Vou colocar aqui. Beleza? Show. Pam. Maravilha. Então tá aqui o meu whiteboard para a gente escrever um pouquinho. Então a ideia aqui é a seguinte, galera. Ó, vamos imaginar, né? Imaginar que a gente esteja falando da entidade pessoa. Então eu tenho aqui, ó, beleza, entidade pessoa. Essa entidade pessoa, ela tem características, certo? Por exemplo, o nome, vamos lá, a idade,
peso. Beleza? O que mais que a gente pode colocar? Vamos colocar aqui algumas características. Vamos colocar cor. Beleza? Vamos colocar também nacionalidade. Nacionalidade. Então, percebe, galera, que a entidade pessoa, ela tem várias características, beleza? Essas características que a gente está desenhando aqui, nós chamamos de atributos. Atributos. Então, uma entidade, beleza? Esse cara aqui, né? Ó, pessoa seria a nossa entidade. Beleza? E as características dessa pessoa seriam os atributos. Tudo bem? Quando eu tenho um conjunto de atributos, então quando eu preencho todos esses atributos de uma determinada pessoa, nós temos o que nós chamamos de uma tupla. Ou, para você que já está acostumado, né, uma linha. Da mesma forma que aqui, né, os atributos, para quem já está acostumado com um pouquinho de teoria aí, nós temos colunas. Tudo bem? Então, percebe, galera, que eu estou pegando informações do nosso mundo real, tá legal? Estou pegando aqui a pessoa e estou dando aí características dessa pessoa, porque eu quero armazenar essa informação. Então, se você não pensar, tudo que acontece ao seu redor, meu querido, gera dado e pode ser armazenado em um banco de dados. Beleza? Victor, tudo gera dados. Tudo que você estiver fazendo, você pensar, tem ali atributos que você pode armazenar. Beleza? Tudo pode virar um banco de dados. Tudo bem? Esse desenho que a gente está fazendo aqui, está trabalhando no que chamamos aí de modelo relacional, tá legal? Está entrando aí para o que nós chamamos de entidade de relacionamento. Calma que eu vou chegar lá, galera. Calma, vamos chegar lá. Para você entender, eu estou pegando aí informações do nosso mundo real, características da pessoa, e estou gravando isso em algum lugar. E com isso eu estou gerando um banco de dados. Tudo bem? Estou gerando aí o nosso banco de dados. Tá? Isso tudo que nós fizemos, galera, esse desenho que eu fiz aqui com vocês, ele entra no que nós chamamos de modelo relacional. Tudo bem? Modelo relacional. Galera, você sabia que o modelo relacional, mano, presta atenção nisso, cara. Você tinha ideia de que o modelo relacional, galera, ele é da década de 70? Você sabia disso? Você sabia? O modelo ele foi proposto pelo Edgar Code em 1970. Mano, nós estamos em 2020. Beleza? Nós estamos em 2020. Tá? Olha quantos anos o modelo relacional já existe. Beleza? Quantos anos esse modelo relacional é de 50 anos, velho? Beleza? 50 anos. Tá? Beleza? 2020, 20, 30, agora. 50 anos que o modelo relacional existe. É óbvio, galera, que em algum momento esse modelo relacional deixou de ser 100% aplicável em todas as soluções. Hoje, com o conceito de Big Data, você não utiliza modelo relacional em muitas fontes de dados que você processa. Tá? Mas, como esse cara, velho, é da década de 70, ele ainda está bem enraizado. Então, você tem muitos bancos de dados seguindo esse modelo que a gente está discutindo aqui, seguindo esse modelo relacional. Legal? Então, a ideia do modelo relacional é que você conseguiria enxergar aquela informação de uma forma muito mais natural. Acabei de mostrar para vocês.
Pensou na pessoa, beleza, pensei numa pessoa, eu consigo pensar na entidade pessoa, quais as características que essa pessoa tem, ou seja, os atributos que ela tem, e aí, quando eu incluo uma pessoa dentro dessa entidade, ela vira uma tupla, ela vira uma linha. Certo? Beleza? Tá? Simples, né? Simples. Tá? Outra facilidade que a gente tem quando a gente trabalha com um banco de dados relacional, galera, tá aqui, ó. Você tem como criar consultas complexas de uma maneira muito mais fácil. Tudo bem? Você tem a representação dos dados de uma forma simples. Como você enxerga aquela informação de uma forma bem natural, beleza? Porque, querendo ou não, galera, vou voltar aqui naquela imagem que nós fizemos, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no meu whiteboard. Olha só. É muito simples de você entender que informação que eu tenho nessa entidade pessoa. Concorda comigo? Não é fácil. Então se eu quiser saber, por exemplo, a idade do Vitor, meu querido, é super simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás da entidade pessoa, eu pego o nome do Vitor e a idade do Vitor. Ponto. Só isso. Vou pegar ali 2 atributos de uma tupla específica. Vou listar 2 atributos de uma tupla, tá? A linha específica que está na entidade pessoa. É bem simples, é bem natural de você enxergar essa informação. Muito simples de você ver como que as coisas estão armazenadas. Certo? Tá? O modelo relacional, galera, ele tem algumas características. Vamos lá que aqui é bem legal. Quero focar aqui com vocês para que vocês não tenham nenhuma dúvida disso que a gente está falando. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui no nosso modelo relacional, galera? Eu tenho o conceito de entidade ou tabela. Beleza? Eu tenho o conceito de restrições, que é importante para garantir a consistência daquela informação que eu estou armazenando. Lembra que eu falei com vocês aí no começo da nossa aula de hoje? Lembra disso, né? Uma das características essenciais quando você trabalha num modelo de banco de dados, tá? Relacional, é garantir a consistência daquela informação. Então, para garantir a consistência daquela informação, eu tenho algumas restrições. E, galera, o nome já está claro para vocês. Ó, modelo relacional. Se eu tenho um modelo relacional, significa que em algum momento aquelas informações que estão armazenadas, elas se relacionam, ela tem alguma relação entre elas, para que você enxergue um cenário geral, beleza? Então você vai gravar um pouco da informação em cada uma das entidades, pensa na forma de gelo, pensa na forminha de gelo, beleza? Eu tenho um pedacinho da informação em cada uma das minhas entidades, tá? E em algum momento essas entidades elas se relacionam. Ok? Tá? Vamos lá. Vou discutir com mais detalhes aqui cada um desses caras, galera. Tabela ou entidade. Como eu falei para você, a tabela ela é composta de atributos, colunas e linhas. Então você chama de atributo ou tupla. Bonito, né? Tupla. Você já ouviu falar de tupla? Já leu? Quando você pega algum documento aí, falando, a tupla da tabela. Cara, é linha, beleza? Mas no modelo relacional a gente costuma chamar de tupla. Tudo bem? Restrição, galera. Isso aqui é extremamente importante. Como é que eu garanto a consistência daquela informação que está armazenada nas minhas tabelas? Eu tenho que colocar restrição. E aí, alguns exemplos que eu tenho de restrição. Chave primária, chave estrangeira e tipagem de dados. Tudo bem? Tipagem de dados é uma característica do seu atributo. Beleza? Do seu atributo. Tudo bem? Por exemplo, vamos voltar aqui, galera. Vamos lá. Voltar aqui no nosso desenho. Eu vou apagar um pouco essa informação que está aqui. Deixa eu apagar esses caras que estão aqui. Beleza? Vou apagar aqui, ó. E vou começar de novo para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, galera. Vamos lá.
Vamos pensar numa entidade cliente. Opa, deixa eu selecionar aqui. Vamos pensar aqui, ó, numa entidade cliente. O cliente do seu e-commerce. Então, vamos lá. Cliente, ou seu e-commerce, ou qualquer coisa que você esteja comercializando. Esse cliente, ele precisa ter algumas características, ou seja, alguns atributos. E aí a gente vai colocar aqui, ó, o nome é um atributo interessante para o cliente, tá? Vou colocar aqui, ó, o e-mail é um atributo extremamente interessante para um cliente. Saber o sexo desse cliente é extremamente interessante. Tudo bem? A data de nascimento desse cliente é legal também. Então, eu vou colocar aqui, ó, data de nascimento. Beleza? Okay? O endereço desse cliente é extremamente interessante de você armazenar também. Maravilha. Então, nós temos aqui algumas características desse cliente. Tudo bem? Então, tem aqui os meus atributos, tá? Que vão formar uma tupla. Lembrando que eu acabei de falar para você, uma das coisas extremamente válidas e importantes para você armazenar essa informação é garantir a consistência. Como é que você garante a consistência? Uma das maneiras de você garantir a consistência, galera, é você colocar um tipo de dados. Tudo bem? Por exemplo, nome. Cara, nome não é um tipo de dados número, Pô, eu não tenho ninguém que o nome seja 1, 2, 3, 4. Quer dizer, eu espero que não, né? Se você conhece alguém com esse nome, ou se você tem esse nome, desculpa, beleza? Tá? Mas vou pegar aí o cenário geral. Tá? Não tem, né? Dificilmente você vai ter alguma pessoa com um nome que é um número. Então, qual é o tipo de dados que eu tenho aqui, galera? Qual é o tipo de dados? Que é o tipo de dados texto. E-mail, mesma coisa, galera. É o tipo de dados texto. Diferente, por exemplo, da data de nascimento. Eu não posso colocar uma data de nascimento do tipo texto. Então, lógico que pode. É o texto. Galera, se você colocar uma data de nascimento com o tipo texto, significa que eu posso fazer isso aqui, ó. Dia 31/2, por exemplo, eu nasci em 83, significa que isso daqui é válido. Mano, isso é válido. Em fevereiro, existe 31? Que mundo que você vive, velho? Qual que é o calendário que você está seguindo aí? Que calendário maluco é esse que você está seguindo? Na onde que você tem 31 de fevereiro? Essa informação aqui, galera, essa informação, ela está inconsistente. Ela não é válida. Vitor, mas por que eu consegui colocar meu banco? Porque você definiu um tipo de dados que não é o ideal. Lembra que eu falei da restrição? Então, se eu quiser restringir, garantir a integridade dessa minha informação, cara, ao invés de colocar aqui o tipo texto, o que eu faria, galera? Eu não coloco o tipo texto aqui, né? Vamos apagar esse cara aqui, ó. Eu não coloco o tipo texto. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um tipo de dados, que é um tipo de dados de data. Tudo bem? O sistema gerenciador de banco de dados, quando você implementar esse seu modelo relacional, tá? E transformar ele no que nós chamamos de modelo físico, quando você pegar esse cara e implementar dentro de um sistema gerenciador de banco de dados, o fato de você colocar o tipo data não vai permitir que eu coloque 31/2. Por quê? Porque não é uma data válida. Então você vai receber um erro. Tudo bem? Você vai receber um erro. Ok? Outra coisa, galera. Aqui, ó, por exemplo, no tipo sexo. Pô, Vitor, tipo sexo? É texto. É texto. Beleza. Só que aí, hoje é um pouco mais difícil da gente garantir isso com poucas opções. Beleza, galera? Então, eu vou tomar liberdade, só por questão didática, de manter masculino e feminino. Beleza? Tá legal? Tá? Então, o tipo texto, pensando aí que eu só possa armazenar masculino e feminino, eu também preciso colocar uma restrição aqui. Eu preciso colocar o que nós chamamos, né, de restrição.
ok? Ou quando você estiver trabalhando no seu sistema gerenciador de banco de dados, né? A gente chama isso de constraint. Qual seria a constraint que eu colocaria neste campo? Bom, só pode aceitar masculino ou feminino. Beleza? Galera, só para exemplificar, tudo bem? Tá? Então, se por acaso alguém tentar colocar no tipo sexo, no campo sexo, tipo X, o meu gerenciador de banco de dados, ele tem que garantir que isso aqui não seja válido. E ele me dá um erro, da mesma forma que tentar armazenar uma data errada. Tá? Então, o meu gerenciador de banco de dados vai permitir isso. Tudo bem? Aí já não é só pelo tipo de dados, tá? Eu vou criar uma restrição, eu vou criar uma constraint. Beleza? Tudo bem? Outro tipo de restrição que nós temos, galera, é uma restrição que nós chamamos de chave ou chave primária. Vou colocar aqui, ó. Chave primária. Qual é a ideia da chave primária, galera? É identificar uma tupla ou identificar um registro. Beleza? Não, Vitor, tá ficando muito difícil de entender isso aí que você tá falando. Tá, então vamos lá, galera. Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar esse cara aqui. Vou fazer do zero para vocês. E vou pegar esse exemplo aqui que a gente colocou do cliente. Beleza? Vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui que a gente colocou do cliente. Vamos apagar esse cara aqui todo para escrever de novo com vocês. Vamos pegar esse exemplo da nossa tabela, beleza? Eu vou falar tabela, que a gente já está trabalhando com isso. Então, nós temos aqui a nossa tabela cliente. Então, vou colocar aqui, ó. Está aqui a nossa tabela cliente. E aí, para resumir, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar só o campo nome, por enquanto, vou deixar um espacinho aqui, ó. O nome e a idade, para vocês entenderem o que seria a minha PK. E aí, aqui embaixo, galera, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, alguns nomes aqui, ó. Nome e idade. Então, lembrando, né, que quando falamos de uma tabela, ela é composta por colunas e linhas, beleza? Então, tá aqui. E eu vou colocar aqui o meu nome, ó. Beleza. Vitor, idade 37. E aí eu vou colocar um outro amigo que eu tenho que também chama Vitor. E a idade dele é 28. Beleza? Galera, olhando essa informação aqui, ó, como é que eu vou garantir que esse Vitor aqui, ó, é diferente deste Vitor aqui? Eu tenho que diferenciar os registros, eu tenho que garantir uma identificação única para este registro, para essa tupla. Concorda comigo? Para que eu consiga diferenciar os dois Vitors. Qual é o Vitor Pava e qual é o Vitor Silva? Beleza? Tudo bem? Uma característica do mundo real que tranquilamente diferenciaria, né, essas duas pessoas, poxa, o RG. Então, o meu RG é diferente do RG do outro Vitor. Pronto. Esta minha informação, ela é única. Concorda? Não tenho duas pessoas com o mesmo registro geral, com o mesmo RG. Então, como eu não tenho duas pessoas com o mesmo RG, essa informação ela identifica a minha linha, ela identifica a minha tupla, ela garante que este Vitor é o Vitor Fava, porque o RG dele é este. Isso é uma chave primária, galera. Tudo bem? Isso é uma chave primária. Para garantir que aquela informação seja única, aquela linha seja diferente desta linha. Tudo bem? Beleza? Esse é o conceito de uma chave primária. Tá? A forma mais simples de você entender. Beleza? Tranquilos?
E a gente tem outro conceito também, que é chamado de chave estrangeira, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Tem aqui, ó, tô olhando aqui na minha outra tela, beleza? Tem aqui um desenho legal do modelo relacional para a gente discutir bem essa ideia de chave primária e chave estrangeira. Tá legal? Beleza? Só queria dar um pouquinho aí para vocês entenderem algumas das restrições. Tá? Algumas das restrições. Outra coisa que nós temos, galera, que é extremamente importante quando a gente fala de modelo relacional, é o relacionamento. Beleza? Meu, não é triste, né? Você pensa assim, porra, o meu banco de dados tem relacionamento e eu não tenho relacionamento. Estou aqui solteiro, solitário e tal. Fica triste, beleza? Pensa nisso, velho. O banco de dados tem relacionamento. Mas o relacionamento dele é um relacionamento bom, um relacionamento legal, um relacionamento que você precisa para garantir que aquelas informações que você armazenou, elas tenham um significado, elas possam ser contextualizadas. Tudo bem? Beleza? Eu tenho alguns tipos de relacionamento. Galera, o relacionamento, ele acontece entre as tabelas. Beleza? Então, o relacionamento, ele acontece entre tabelas. Ok? E aí eu tenho alguns tipos de relacionamento. Por exemplo, eu tenho relacionamento 1 para 1, tá? Eu tenho relacionamento 1 para muitos e eu tenho relacionamento de muitos para muitos. Beleza? Vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso. Na verdade, agora. Tá? Porque eu trouxe aqui para vocês, galera, um desenho para que a gente converse um pouco mais sobre esse modelo relacional. Eu achei bem legal esse exemplo de uma consulta médica, beleza? É um modelo de dados, isso aqui é um modelo de dados. Galera, um modelo de dados relacional. Então, por que isso é um modelo de dados relacional? Por que isso aqui é um modelo de dados relacional? Porque você tem isso aqui, ó, entre as suas entidades, galera, ó. Esses caras aqui, ó, são os relacionamentos, tá? Lembra que eu te falei daquela forminha de gelo? Imagina aqui aquela forminha de gelo. Cada uma daquelas aberturas que você coloca um pouquinho de água é uma tabela. E aí elas se relacionam. Elas têm que estar relacionadas, sim, num modelo de dados estruturado, no modelo de dados relacional, galera. Todo dado que você tem na tabela, ela se relaciona com alguma outra tabela. Beleza? Pensando neste negócio, tá? Então, o que eu tenho? Vamos lá, galera, só para você entender. É simples demais, galera. Olha só. Vamos lá, vem comigo. Beleza. Eu tenho a consulta médica. Poxa, tá. Pensa numa consulta médica. Beleza, consulta médica. Quem que participa de uma consulta médica? Bom, uma consulta médica precisa ter um médico. Beleza? Então, uma consulta médica precisa ter um médico, tá? Uma consulta médica, ela precisa ter também o quê? Um paciente. Beleza? Tá? E essa consulta médica, no final dessa consulta, o que você tem? Você pode ter a prescrição, ou o que o médico pediu para você fazer. E nessa prescrição, você pode ter um determinado medicamento. Galera, você consegue enxergar de uma forma bem simples como que as informações elas se relacionam aqui? A gente pegou um cenário do mundo real que é consulta médica. Pô, eu quero guardar as informações dessa consulta médica porque depois eu quero consultar. Eu quero ver, por exemplo, o histórico do meu paciente. Tá? Eu quero saber quando foi a última consulta que ele teve. Tá? Olha que interessante. Então, eu tenho aqui nesse modelo 5 entidades. A entidade consulta, a entidade médico, a entidade paciente, prescrição e medicamento. Lembra que eu te falei, galera, que uma entidade ela tem atributos. Então, olha aqui comigo. Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Os atributos da minha entidade médico. Nesse exemplo, eu tenho só o nome do médico. Mas eu poderia ter mais características? Poderia. Você poderia ter colocado aqui o CRM do médico. Você poderia ter colocado qual a faculdade que esse médico é formado, ou a especialidade desse médico, e por aí vai. Nesse exemplo, para ficar mais simples, eu tenho só o nome do médico. Beleza? Ok? E aí eu tenho aqui desse lado, galera, a minha entidade cliente, ou paciente, perdão. Tá? Mesma coisa, o nome do paciente.
de uma maneira reduzida, aqui resumida, eu mantive essa entidade pequena para você conseguir acompanhar comigo. Beleza? Então, eu tenho o nome do paciente. Tá? Uma coisa que a gente já conversou, o tipo de dados. Então, olha só, eu tenho aqui no meu paciente um tipo de dados texto. Esse tipo de dados texto, né, que nós chamamos aí de varchar, né, ou char variável, é um tipo de dados que quando você for aplicar no seu SGBD, ele é dinâmico. Então, você pode chegar até 100 posições, está vendo? Varchar de 100. Então, eu posso ter até 100 caracteres, mas eu posso armazenar 50, que não vai ter problema nenhum. Não consigo armazenar mais do que 100, então eu posso armazenar até 100. Beleza? Tudo bem? Aí, galera, olha só. Eu tenho aqui, aqui embaixo, ó, a minha entidade medicamento. O que eu tenho nessa entidade medicamento, galera? Eu tenho o nome do medicamento. Beleza? Tudo bem? Tá. E aqui no meio, eu tenho a minha consulta. Beleza? Que é com informações da minha consulta. Tá? E eu tenho aqui, ó, a data da consulta. Vitor, mas por que eu não tenho, daqui da minha consulta, o nome do paciente? Cadê o nome do paciente? Por que eu não tenho nessa minha consulta aqui, ó, o nome do médico? Cadê o nome do médico? Como é que eu sei qual é o médico e qual é o paciente que foi atendido nessa consulta, nessa data? Opa! Olha que interessante essa sua pergunta. Uma pergunta extremamente válida. Como é que você vai saber? Vou apagar um pouquinho esse cara aqui para você acompanhar comigo. Como é que você relaciona essas informações, galera? Como é que você tem esse relacionamento? Vamos olhar primeiro na nossa entidade médico, beleza? Que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho o nome do médico, não tem? Tudo bem? O nome do médico. Então, imagina que eu tenho um médico chamado João. Eu tenho um médico chamado Mário. Eu tenho um médico chamado José. Eu posso ter outro médico chamado João. E eu posso ter outro médico chamado José. Porque os nomes, eles se repetem, concorda? Tudo bem? Lembra que eu acabei de te falar de um conceito chamado chave primária? Tá? O que é a chave primária? É uma informação que não vai se repetir. Ela vai identificar cada um desses médicos. E eu tenho essa chave primária nessa minha entidade. A chave primária é um atributo que eu criei chamado médico código, ou seja, um identificador numérico para cada um dos médicos. E aí eu teria algo assim, ó. Esse é o médico 1, esse é o médico 2, esse é o médico 3, esse é o médico 4 e esse é o médico 5. Então, sempre que eu estiver falando desse médico aqui, ó, desse José, ao invés de eu me referir ao José, eu vou me referir ao código 3. Então, imagina o seguinte, poxa, eu tenho uma consulta que foi feita pelo médico José. Olha aqui, galera. Presta atenção aqui, ó. Olha o código do médico aqui, ó. Ao invés de eu trazer todas as informações da minha tabela médico, o que eu tenho? Eu não tenho identificador desse cara, então eu não preciso. Eu posso tranquilamente falar assim, o médico é o médico 3. Então quando você quiser mais detalhes do médico, aonde que eu tenho as informações? Na entidade médico. Então é só eu pesquisar aqui, ó, o médico 3. Aí eu sei que o médico 3 é o José. Percebe como isso está relacionado? Como essas informações estão relacionadas? A mesma coisa, galera, acontece aqui, ó, no paciente. Imaginando, tem um paciente, o Vitor, a Ana, beleza? Eu tenho aqui o Marcos. Tenho vários pacientes. Então, galera, eu tenho vários pacientes, beleza? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter um outro paciente chamado Vitor. Da mesma forma, como é que eu diferencio esses dois caras? Eu tenho que criar um identificador para eles. Aí eu vou fazer igual, ó. Vou
colocar aqui, então eu tenho esse Vitor que é o 1, Ana é o 2, o 3, e esse Vitor aqui, é o 4. Tudo bem? Então, o paciente Vitor 4 é o que teve a consulta com o José 3. Então, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer isso aqui, o código do paciente, o código 4. Beleza? E aí eu tenho a data que foi feita a consulta. Com isso eu consigo descobrir qual é o médico, qual é o paciente. Tudo bem? Tá? Concorda comigo? Concorda como as informações elas estão relacionadas? O quanto que isso é fácil de você entender? Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? Uma das vantagens do modelo relacional é a facilidade com a qual você consegue construir consultas. Então, eu conseguiria tranquilamente listar, por exemplo, todas as consultas que foram feitas por este paciente aqui, Concorda comigo? Simples de tudo, galera. Eu consigo saber o paciente e a consulta que ele participou. Então, se eu conseguir ler essas duas tabelas aqui, eu consigo chegar na informação que eu preciso. Tá? Quais foram as consultas que o Vitor ele fez em uma determinada data, um determinado mês, por exemplo. Tudo bem? Simples, né? Simples, simples, simples de tudo, galera. O modelo relacional, você viu que ele está estruturado de uma forma que você consiga ler essa informação de uma maneira fácil, tá? Vitor, você quer dizer, então, que não tem desvantagem nenhuma esse cara? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui, galera. E eu quero que você pense comigo por alguns segundinhos, beleza? Pensa comigo aí por alguns segundinhos. Se eu quisesse, por exemplo, saber todos os medicamentos que foram receitados para o Vitor. Todos os medicamentos que foram receitados para o Vitor. Consigo fazer? Consigo. Qual seria a desvantagem? Vamos lá. Todos os medicamentos que foram receitados para o Vitor. Primeiro, eu teria que ler paciente. Depois, eu teria que descobrir quais as consultas que o Vitor fez. Das consultas, eu teria que olhar a prescrição. E da prescrição, eu chegaria no medicamento. Quantas tabelas você teve que ler? Quantas tabelas você teve que relacionar para conseguir chegar nessa informação? Nesse exemplo simples aqui, 4. 4 tabelas que você teve que relacionar para chegar nessa informação. Essa é uma desvantagem do modelo relacional. Tá? Quanto mais detalhada a informação que você quer extrair, mais abrangente ali fica a sua consulta. Mais tabelas, mais entidades você tem que procurar para conseguir trazer essa mesma informação. Isso pode ser desvantajoso em muitos cenários. Vou voltar de novo a referenciar o vídeo que o Nogari fez falando sobre Big Data. Se você for imaginar o volume, o Nogari falou dos Vs, né, daqueles 4 Vs que você tem, e um desses Vs é volume e velocidade, 2 Vs, né, volume e velocidade. Tá? Volume, velocidade, variedade. Então, volume e velocidade, e veracidade. Né? O volume que você tem de informação, tá? É muito grande. Então, para você conseguir extrair essa informação, talvez você não tenha velocidade nesse modelo relacional. Esse modelo relacional ele vai garantir para você integridade. Eu consigo garantir, né? Eu consigo diferenciar, por exemplo, os pacientes. Eu sei que aquele paciente é somente aquele paciente. Tá? Mas quanto mais informação eu tenho, mais lenta ficaria a minha consulta para extrair essa informação. Tudo bem? Falando sobre relacionamento, galera. Lembra que eu descrevi para vocês que existe relacionamento um para um, né? Um para muitos e muitos para muitos. Nesse caso aqui, vamos pensar nesse relacionamento. O relacionamento ele está descrito aqui para vocês. Esse carinha que nós temos aqui, nós chamamos de cardinalidade. Como é que funciona a relação entre essa tabela? Tudo bem? Beleza? Tá? Então, o que acontece? Eu tenho o seguinte, um médico ele pode participar de várias consultas, concorda? Um médico pode ter N consultas naquela data. Um para N, um para muitos. Da mesma forma que o meu paciente, ele pode ter várias consultas. Ok? Tudo bem? Um para muitos. Só que, galera, vamos lá. A consulta
ela só pode ser feita por um paciente. Então, uma consulta, ela é específica de um paciente. O relacionamento é 1 para 1. Na mesma consulta, eu não posso ter 2, 3, 4 pacientes, concorda? Da mesma forma que, ó, uma consulta, ela é feita por um médico, beleza? Então, uma consulta, ela está sendo feita por um médico. Eu não tenho 2 médicos atendendo a mesma consulta. Concorda comigo? Então, você tem relacionamento 1 para muitos, né? Um médico tem várias consultas, um paciente pode participar de várias consultas diferentes, mas aquela consulta é de um médico, então uma consulta é de um médico, aquela consulta é de um paciente específico. Isso é o que nós chamamos de cardinalidade, tá? Dentro desse modelo relacional, como as informações elas vão se relacionar. Tudo bem? Mesma coisa aqui, galera, se você for pensar, olha só, a minha prescrição, ela pode ter vários medicamentos. Tudo bem? Pode ter vários medicamentos. Tá? Mas o mesmo medicamento não pode aparecer várias vezes na mesma prescrição, concorda? Beleza? O medicamento ele só vai aparecer uma vez naquela prescrição. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. A consulta, no final, ela tem uma prescrição. Beleza? Tá? E essa prescrição, ela é somente de uma consulta. Ok? Então, você está conseguindo enxergar aí a cardinalidade, tá? Cardinalidade desse seu modelo relacional. Como aquelas informações elas se relacionam. Tá? Eu tenho certeza, galera, que com o decorrer aí das próximas aulas, você vai perceber, você vai entender o quanto que o modelo relacional ele é interessante. Lembrando, né? Ele existe desde a década de 70, velho. Tá? É óbvio que em algum momento esse modelo relacional ele deixaria de ser extremamente rápido e útil. Então você ainda tem muita coisa em modelo relacional, só que você tem ali hoje uma vertente completamente diferente, que é o não relacional, né, o NoSQL, para garantir velocidade dessa sua consulta, velocidade dessa sua informação. Tá legal? Beleza? Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, galera, eu trouxe para vocês aqui, ó, um step by step, né, um conjunto de passos para que você consiga desenhar um projeto de banco de dados. Então, a gente tem aí 4 etapas. Tá? A gente tem levantamento de requisitos, o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Levantamento de requisitos, galera, é você conversando com o cliente. Você tem que entender o que aquele cliente quer guardar de dados. Quais são as informações relevantes para aquele cliente. Lembra que eu te falei? O mundo à sua volta está produzindo dados, mas não significa que tudo é importante para esse seu cliente específico. Tá legal? Beleza? Poxa, se você for pensar, Vitor, você falou da entidade pessoa. Aí eu estou fazendo ali a minha entidade cliente. Tá, cliente, não é relevante você, por exemplo, saber se aquele seu cliente ele é alérgico a algum tipo de comida. Se o que você estiver vendendo no seu e-commerce for roupa, não tem sentido aquela informação estar lá dentro, não concorda? Então, você vai levantar todos esses detalhes com o seu cliente. Essa é a etapa inicial, levantamento de requisitos. Tá? Depois você tem o quê? Um projeto conceitual, onde você vai começar a pegar essas informações e colocar numa estrutura de banco de dados, uma estrutura relacional. Beleza? Tá? Esse seu projeto conceitual, ele é um modelo mais próximo da percepção do usuário, um modelo em que aquele usuário consiga entender. Você vai simplesmente começar a separar as entidades. Falar, eu tenho entidade pessoa, né? Por exemplo, eu tenho entidade paciente, eu tenho entidade médica, eu tenho entidade consulta, eu tenho entidade medicamento. Todos esses caras estão dentro do meu modelo conceitual, que depois vira um modelo lógico, que é onde você vai começar a relacionar essas entidades. Tá? Você vai começar a relacionar. Pô, então o paciente está relacionado com a consulta, o médico também, a consulta tem aquela prescrição, a prescrição tem o medicamento. Então você vai começar a relacionar essa informação. Tá legal? E o último passo é o projeto físico. O projeto físico é quando você já escolheu o seu SGBD, você já definiu qual é o gerenciador de banco de dados que você vai utilizar, você começou a implementar essa estrutura de dados fisicamente. Como os objetos serão fisicamente armazenados. E aí você já vai definir exatamente esse desenho que nós temos aqui, tá, galera? Você vai escolher o tipo de dados, você vai escolher
como que elas se relacionam, tá? Você vai criar as suas chaves a sua chave primária, a sua chave estrangeira, você vai fazer todo esse desenho dentro do seu banco de dados, do seu sistema gerenciador de banco de dados. Tá legal? Beleza? Ótimo, galera. Maravilha. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Eu agradeço demais por você estar acompanhando essa série. Tá? Agradeço novamente aí a possibilidade de compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Eu quero muito feedback de vocês, quero muito que você coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo. Tá? Lembrando, galera, que você tem muita coisa envolvida no modelo de dados relacional. Tá? Por exemplo, nós conversamos aqui de normalização. Tá? É muita coisa envolvida. Eu trouxe para vocês uma introdução para que você consiga caminhar na sua evolução do que você precisa saber para entender mais sobre inteligência artificial. Beleza? Eu quero deixar para vocês aí um recado final, eu sempre digo isso em todas as minhas apresentações, galera, que seja o mestre da sua carreira. Você é o mestre da sua carreira, você é que manda na sua carreira. Então, parabéns para você que está acompanhando essa série, você que quer trabalhar com inteligência artificial, com banco de dados, tá? Parabéns, você é um cara diferenciado, você é uma pessoa diferenciada, você está saindo na frente de muita gente do mercado. É você que manda na sua carreira. Se você quer desenvolver uma skill, foca nessa skill, estuda e aprende. Tá? E você consegue chegar aonde você quiser. Tá legal? Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido. Eu agradeço demais aí a participação de todos vocês. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse meu conhecimento. Tá? Estou à disposição para o que você precisar. Meu e-mail ficou aí com vocês. Entre em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mais detalhes aí sobre um banco de dados relacional, fica à vontade. Tá legal, galera? Obrigado mesmo. Eu fico extremamente feliz por ter participado. Espero que você continue acompanhando esse curso. Grande abraço. Quero desejar para vocês aí o que eu falo sempre para todo mundo. Tenha aí aquela sua semana cabeluda, cheia de problemas, porque aí você aprende algo novo e aí você passa isso para frente. Tá? Esse recado é muito legal. Vou tomar liberdade de pegar o recado que o Nogari passou aí nos primeiros vídeos para vocês. Isso é de graça, é gratuito, mas se você ganhou algum conhecimento, se você adquiriu alguma coisa, uma experiência nova, tá? Compartilha isso. Faz com que isso chegue no mais longe possível, o maior número de pessoas possível. Tá? Isso vai ajudar muita gente, ainda mais nesse momento que a gente está passando aí, tá? Com esse coronavírus e você precisa sempre estar à disposição para ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza, galera? Obrigado mesmo, muito obrigado pela participação de vocês. Grande abraço, espero vê-los em breve. Valeu, galera. Brigadão. Fico por aqui. Obrigado. Até mais. Fui.